Oi, são 2 horas e 3 minutos do programa Doutor Me Consulta ao vivo. Hoje tá movimentado por aqui, viu? Eu já tô com a nossa médica, especialista, proctologista, a doutora Karina Kendra. Seja bem-vinda, doutora. Opa, Hélio, obrigada, boa tarde. Novamente agradeço aí o convite, até porque eu acho que difundir informação, principalmente a situação do Março Azul, é crucial. E quando a gente fala do Março Azul, a gente fala do mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, não é, doutora? Exatamente. A gente já começa perguntando por que é tão importante a gente difundir essa data no Brasil. Então, como a gente sabe, né? O nosso ano aqui no Brasil, a gente tem muito aquela questão do arco-íris praticamente. Cada mês é uma cor diferente, né? Antes até falava que o março era março azul marinho, mas tem uns 2 anos que aí passaram a reduzir. Acho que estava muito extenso, né? Então, março azul, né? Que fala. E que é voltado para isso, para a campanha quanto à conscientização do câncer coloretal, que é uma doença que vem em alta, né? A gente percebe de uns anos para cá também que parece estar muito difundida, até porque tem várias pessoas conhecidas, famosos, artistas, né? O Pelé faleceu por causa do câncer de intestino. Aí teve o Roberto Dinamite também, que foi câncer de intestino. A Preta Gil tá lutando agora em relação ao câncer de reto, né? Então, quando a gente fala câncer coloretal, é o clássico câncer de intestino que vem em alta e também, infelizmente, até dando em pessoas mais jovens. A Preta Gil não tem nem 50 anos e tá com diagnóstico num estágio razoavelmente avançado, brigando aí. Aí já fez uma cirurgia mais extensa de novo. Parece que vai fazer um tratamento diferenciado lá nos Estados Unidos. Mas a gente vê como tá alta a incidência e vindo em pessoas mais jovens, o que vale o alerta pra gente estar divulgando ainda maciçamente, assim, bem em grande intensidade, essa questão do câncer coloretal. E quando a gente fala no câncer coloretal, qual é a probabilidade de chance de cura, doutora? Aí depende de quando se diagnostica, né? O estágio em que você encontra da doença. O ideal sempre é a gente descobrir o câncer em estágio o mais inicial possível. Quanto mais inicial, taxas de cura podem bater 90% a 95%. É bem alto, exato. Olha, mas ótimo. se em estágio inicial. Qual é o ponto, o gatilho aí, talvez a pegadinha do malandro? Seria que, geralmente, quando o paciente, a pessoa apresenta sintomas do câncer, normalmente já não vai estar mais inicial, tá, Hélio? Então, para o paciente pegar em estágio inicial, tem que estar assintomático. Para estar assintomático, tem que fazer o quê? O check-up rotineiro, rastreio e por aí vai. Que a gente vai conversar provavelmente aqui ao longo das nossas perguntas em relação à colonoscopia, né? Então, a pessoa está apresentando sintomas e descobrir o câncer, muito provavelmente já não é tão inicial, mas ainda assim, quanto mais precoce se descobrir, melhores são as chances do paciente. Quando a gente fala, então, em câncer coloretal, vamos começar pela prevenção, doutora. Isso. Quais são os principais fatores de risco para o câncer coloretal? Certo. Eu sempre coloco que dentre a gente vai elencar uma lista ali de fatores de risco. Um deles, obviamente, vai ser a idade, é inevitável, tá? Então é colocado que a partir dos 50 anos de idade, o risco para vários tipos de cânceres, inclusive o câncer coloretal, ele já aumenta, né? Obesidade, tá? É um fator de risco, assim como o sedentarismo. Tabagismo e etilismo. Isso são clássicos para a maioria esmagadora de todos os cânceres. O que vai ter de diferencial em relação ao câncer coloretal? Algo de caráter alimentar específico que eu vou apontar aqui para vocês. Então, um ponto esmagador. Consumo de carne processada. O que é isso? Carne processada é linguiça, calabresa, salsicha, presunto. É esse tipo de carnes que levam vários tipos de condimentos para maior durabilidade desse tipo de produto. As carnes processadas, elas são sabidamente carcinogênicas. Isso quer dizer o quê? Elas levam à formação de câncer, tá? Quanto mais a gente consome, maior a probabilidade de ter câncer coloretal. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente. Se você consumir 50 gramas de carne processada por dia, você pode ter o risco de 18% de desenvolver câncer de intestino. 18%. Se for 100 gramas por dia, vai para 36%. Então, a carne processada, o ideal é você cortar da sua vida. Seria mais ou menos essa lógica. Outra coisa que é informação interessante para fator de risco é a carne vermelha. Então, é colocado alguns trabalhos que mais que 500 gramas de carne vermelha por semana pode aumentar esse fator de risco para câncer coloretal. Se a gente parar a pensar que às vezes um churrascão que você tem todo final de semana já passa e bate muito 500 gramas, você está aumentando esse risco para o câncer de intestino, tu entendeu? Muito. Em contrapartida, como fator protetor, Hélio, consumo de fibras, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas. Além disso, fazer um bom funcionamento do intestino do paciente, também vai ser um fator protetor em relação ao câncer coloretal.
Bom, qual a importância da colonoscopia como exame preventivo e a partir de que idade, doutora, ela é indicada? Pois então, aí a gente vai pro ponto-chave, né? Acabei de falar da questão de fatores de risco e por aí vai, que a gente sabe que é tudo fator comportamental. Então depende diretamente de você, paciente, ter uma atitude alimentar adequada, etc, etc. Mas a gente tem um exame que é padrão ouro justamente para prevenção do câncer de intestino, que é a colonoscopia. Tem muita gente que nem sabe que existe esse exame, nunca ouviu falar, e aqueles que sabem às vezes ficam, ai, mas esse exame é muito invasivo, meu Deus, ficam com medo. E aí, assim, gente, apesar de terem seus riscos, porque não deixa de ter risco, porque é um exame, né? É um exame realmente que é um pouco mais invasivo, mas os riscos são muito baixos quando a gente pesa risco-benefício, principalmente para isso, para prevenção e proteção com câncer de intestino. Então, quando a gente faz esse exame, a idade recomendada hoje em dia para rastreio, que é o check-up do intestino, é a partir dos 45 anos, tá, Hélio? Então, se você não tem nada, não tem sintoma nenhum, tá sentindo nada, mas tem 45 anos ou mais, é a idade para estar fazendo esse exame justamente no intuito do que a gente conversou. Então, o paciente, quando apresenta sintomas, pode ser que ele já esteja com um negócio um pouquinho mais avançado do que a gente gostaria. Então, se com 45 anos ele não está sentindo nada, faz o exame e acha um câncer, por exemplo, provavelmente vai estar achando ainda bem precoce, uma chance de cura muito maior. Ou melhor que isso, quando a gente fala de prevenção, é porque provavelmente durante o exame, se a gente faz o exame e acha pólipo é como se fosse uma verruguinha que pode dar dentro do intestino. E tem um grupo dos pólipos que eles podem malignizar e podem virar o câncer de intestino, né? Então, quando a gente faz esse exame, se a gente vê o pólipo, a gente consegue tirar o pólipo durante o exame. Olha que interessante. Então, eu tô tirando durante o exame o bichinho bonitinho, bonzinho, que é uma lesãozinha benigna ainda. E se tiver mais de um, doutora? Pode tirar 15, também. 20? Não, aí dependendo da quantidade de pólipo, ainda mais no Aí tem algum segmento... problema, né? Não, mas aí pode acontecer ainda assim de ter indicação cirúrgica, pode acontecer. Tá. Então, pólipos muito grandes que a gente não consiga tirar pelo colonoscópio, né, que é o aparelho que a gente introduz pra fazer o exame. Ou, às vezes, muitos pólipos no segmento intestinal, a gente tem que pensar em algumas doenças também genéticas, tá, em relação a isso. Mas aí, nesse caso, muda-se a perspectiva em realização de retirada do pólipo só pela colonoscopia e talvez vai ter que fazer cirurgia no paciente. Mas ainda assim, pode ser que seja uma cirurgia que vai ser pra tirar um intestino cheio de pólipo e não com câncer, ao invés de um intestino com câncer, por exemplo, né? De qualquer forma, quando a gente faz o exame, se a gente identifica o pólipo, a gente tira o pólipo. A maioria esmagadora é adenoma, que é um tumorzinho benigno, mas é esse grupo adenoma que pode malignizar e virar um adenocarcinoma, que é o câncer lá na frente. De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer esse preventivo, Pronto. então, essa colonoscopia? Iniciamos aos 45. Se o exame for bem feito, e quando eu falo bem feito, é um exame que foi completo, ou seja, ele percorreu todo o segmento intestinal que precisava ser avaliado, tá? Então, percorreu tudo e o preparo estava bom, um bom preparo. E não achou nada, veio tudo dentro do normal, o intervalo para fazer novamente é 5 anos. Então, ainda assim, é um intervalo razoavelmente longo. A literatura, inclusive, coloca, por exemplo, se a pessoa fez aos 45, deu tudo certo, tudo bem, como eu falei. Aí vai fazer de novo com 50. Deu tudo certo, bonitinho, bem, obrigado, exame completo, bonitinho. Aí pode passar para 10 anos. Isso é o que coloca a literatura. Eu, doutora Karina, e eu consigo ver vários outros colegas seguindo essa mesma política, sabe? Não deixo esperar 10 anos, não. Eu deixo 5 anos, porque eu acho que já é um intervalo tão bom, né? Então faz 45, faz 50. E é um grande intervalo já, né? Só vai fazer mais precoce se, porventura, tiver algum achado, alguma coisa que indique pra gente ter que fazer mais precoce. Exemplo, vai lá, faz e acha pólipo. Acha 3 pólipos ou mais. Acha pólipos maiores que 1 centímetro, que são pólipos já considerados grandes, tá? Ou o resultado do pólipo já veio uma lesãozinha ali, né? Pré-maligna, já suspeita mesmo inicialzinha de câncer. Então, esses critérios vão fazer com que a gente fale assim, opa, peraí que tu não pode esperar 5 anos, tem que fazer mais precoce outra colonoscopia. E aí vai fazer com um intervalo menor, obviamente. Mas, no geral, se deu tudo certo, não achou nada grave e tudo mais, fez um exame bem feito, é 5 anos só o intervalo para fazer de novo. Esse pólipo, uma vez retirado, ele pode nascer novamente, doutora? De certa forma sim, mas não quer dizer que foi aquele mesmo pólipo que a gente tirou, né? Aquele mesmo que eu tirei vai nascer naquele mesmo local, não é isso. Mas a pessoa que às vezes tem maior propensão a poder desenvolver pólipos, pode sim, num outro exame lá fazer e achar outro pólipo, né? Ai, doutora, mas e por que esses pólipos ficam aparecendo? Não se tem uma explicação bem definida, mas acredita-se que os mesmos fatores de risco, as mesmas causas que poderão levar à formação do câncer são os que vão desencadear a formação de pólipo. Então, seria a ideia da alimentação, obesidade, tabagismo, tudo isso que eu acabei de falar. Pronto. A gente entra então nos sinais e nos sintomas. Quais são os principais sinais e sintomas do câncer coloretal que as pessoas devem ficar atentas, doutora? Pronto, a gente tem que ligar aí, no caso, o sinal de alerta, mas um ponto muito importante para colocar para vocês, pessoal, é que
o câncer de intestino, o câncer coloretal, ele não tem um sinal, um sintoma que é específico dele, entendeu? Que assim, aquilo ali é claro que é câncer. Não, geralmente é uma soma de vários sintomas que fazem sempre a gente ligar, opa, peraí, vamos ficar alerta porque pode ser algo mais grave. Geralmente é o quê? Mudança do hábito intestinal. Como assim mudança? A pessoa tinha um intestino que funcionava de um jeito, e quando fala funcionava de um jeito, pode ser, Hélio, que a pessoa seja, vamos supor, constipada. Ela desde sempre tem intestino que é preso. Aí do nada o intestino começa a funcionar super bem, na verdade tendo até diarreia. E aí isso perdura, não tá voltando ao que era antes, opa, é bom ligar o alerta. Ou o contrário, é um intestino que funcionava super bem e passa a ficar muito preso e constipado, mesmo melhorando a alimentação, fazendo medidas para melhorar o intestino, não volta ao normal. Fica intercalando períodos de diarreia com constipação. Então, essa mudança de hábito intestinal que fica perdurando por muito tempo, não é uma coisa pontual, que a gente sabe que na nossa vida, às vezes, o intestino funciona bem, mas às vezes desanda, né? Às vezes tem um período de diarreia. Depende da alimentação, exatamente. Né, doutora? Então, uma coisinha pontual ali, ok. Agora, uma coisa que tá durando, essa mudança que não era normal, já tem que ligar um alerta. Presença de sangue misturado às fezes, principalmente. Então, você tá evacuando, tá alterado, e você começa a perceber que tem sangue junto das fezes. Perda de peso sem causa aparente. Então, uma pessoa que, de repente, não tá fazendo dieta nenhuma nem nada, mas começa a estar emagrecendo sem motivo nenhum. Sensação de evacuação incompleta, ou as fezes começarem a vir mais afiladas também. Geralmente, isso faz a gente ligar o alerta para pensar em câncer de reto, né? Então, faz a necessidade, mas fica aquela sensação de que o tempo todo parece que ia fazer cocô de novo, vai lá de novo, fica se espremendo e não sai nada, ou sai pouca coisa. Então, sensação de evacuação incompleta e fezes mais finas, ligar o alerta pensando em câncer de reto. Assim como massa palpável abdominal também, né? Então começa a ter tudo isso. E aí palpa o abdômen, às vezes sente uma massa, alguma coisa dentro da barriga, também já tem que ficar mais alerta. No geral, acho que mais gritantes são esses sinais de alarmes. Bom, é possível que o câncer coloretal seja sintomático? Sim. Com isso, ele afeta o diagnóstico precoce? Isso. Como eu falei já logo no começo da nossa conversa, é exatamente isso. A maioria dos pacientes, o câncer inicial, a gente não tem sintoma. É muito difícil ter sintoma do câncer bem inicial, né? Então, vai acabar tendo que ser um achado de quê? De exame de rastreamento, que é a colonoscopia, né? Então, você vai fazer um exame, opa, sem querer descobrir que tem um câncer. Ou, às vezes, fez uma tomografia, fez algum exame, opa, parece uma coisinha suspeita aqui. O paciente nem tem sintoma ainda, vai investigar mais a fundo e descobre a lesão já. Às vezes, já um pouquinho grande, mas, necessariamente, se não tá dando sintoma, é bem provável que ela ainda seja inicial. Mas sim, é muito comum que a gente possa pegar câncer ainda assintomático. Quando a gente fala assintomático é sem sintoma, então tem que ser pego no quê? Quando o paciente tem essa rotina de querer fazer um check-up do próprio corpo e acabar descobrindo o câncer aí antes. O que é o mais indicado, É né, o ideal. doutora? Bom, existe diferença entre exames preventivos e exames realizados para confirmar o diagnóstico? Sim, no caso assim, um preventivo que a gente acabou de falar, na verdade, tanto pro preventivo quanto pro confirmar, muitas vezes é a colonoscopia, né, é o principal, porque é o que consegue fazer, de certa forma, biópsia. Mas no caso da prevenção, se eu tô fazendo preventivo, é porque eu não tô evoluindo ainda para câncer, tô querendo evitar que vire câncer. E aí a colonoscopia vai ser importante para a retirada do pólipo, que ainda é o bichinho bom, né? Isso. Já quando é para diagnóstico, eu tô suspeitando que tenha um câncer já, às vezes fez, por exemplo, uma tomografia e a tomografia mostrou uma alteração sugestiva para câncer. Mas para eu confirmar, eu preciso do quê? De um pedaço da lesãozinha lá, não tem jeito. Então, de duas uma, a depender do quadro do paciente, ou ele vai ser submetido logo a uma cirurgia de emergência, e aí vai tirar logo a lesão, ou antes vai fazer uma colonoscopia, que é como a gente consegue chegar na lesão e tirar um pedacinho para fazer a biópsia, entendeu? Mas muitas das vezes, tendo um diagnóstico de câncer, a depender do estágio, é comum que a gente parta para cirurgia de qualquer forma para tirar o tumor, né? Necessário, né? Diagnóstico, tratamento. Como é o tratamento para o câncer coloretal? Pois então, a ideia básica, Hélio, geral, ainda dependendo do estágio que a gente fala desse paciente, né? Então, quando descobre o câncer, a gente tem que saber em que o estadiamento dele. E as opções, né, doutora? Isso, que é o que vai encaminhar pra gente o direcionamento quanto, não, preciso operar logo, tem que associar depois quimioterapia ou não. Mas na ideia básica, geral, normalmente é tentar tirar logo primeiro o tumor, né? A ideia é geralzona. Se esse tumor for um tumor de reto, por exemplo, baixo, quando a gente fala tumor baixo, é mais perto do ânus. Antes de fazer a cirurgia, normalmente a gente vai ter que fazer químio e radioterapia para tentar regredir o tumor, para tentar preservar o ânus desse paciente e aí sim operar, entendeu? Foi, se eu não me engano, o que a Preta Gil fez mais ou menos, tá? Se eu não me engano, a Preta Gil, no primeiro momento, ela teve que fazer radioquímio, operou. Uma outra abordagem que ela fez, pelo que eu entendi, acabou, acho que fez amputação de reto, foi o que falaram, ou seja, deve ter perdido ânus. E, inclusive, ela tá com colostomia definitiva agora. Então, eu acho que o tumor dela era um tumor de reto mais baixo, médio ou baixo.
De qualquer forma, então, se for de reto, muda um pouco a ordem dos fatores, mas em algum momento tem cirurgia também, você entendeu? Então, acaba que no global do tumor, a gente sempre tem que ir lá tentar tirar o tumor, você entendeu? E depois, se tiver outros focos, né, a gente vai complementar com quimioterapia, tá? Só que entendendo que quanto mais avançado o estadiamento, ou seja, já tendo lesões do tumor em outros pontos... Até porque o intestino reto, ele ocupa grande parte do nosso organismo, né, Sim, doutora? não, e tem toda a questão de vascularização que a gente fala, né? Então, tudo que chega de sangue ou que sai dele, que vai para outros órgãos. Tanto é que os dois órgãos mais comuns de poderem ter metástase, gente, metástase são os filhotinhos do tumor. Quando o tumor não tá mais só no intestino, já foi para outro lugar, né? Os dois locais mais comuns são o fígado e pulmão. Tanto é que quando a gente descobre um câncer no paciente, a gente tem que fazer uma coisa chamada estadiamento. Então, a gente vai fazer exames pra gente ver o quão avançado ou não está esse tumor, né? Se tá só lá no intestino, se já espalhou para alguns gânglios da barriga, se espalhou para esses órgãos que eu tô falando. Então, a gente pede tomografias de tudão pra ver tórax, pra ver abdômen, ver o fígado, ver pulmão. E aí, a gente consegue definir um estadiamento e daí partir para o tratamento em si. Sendo que quanto mais avançado... menores são um pouco as chances de cura do paciente, mas ainda assim se tem cura, né? Pode-se ter cura, mas geralmente é uma batalha um pouquinho mais difícil, mais árdua para o paciente. Então, a prevenção é o melhor caminho, por isso da importância do divulgar e martelar a ideia do Março Azul, né? Bom, eu estive aqui com a doutora Karina Kendra, a gente falou sobre o Março Azul, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Dá medo, né, doutora? Dá. Na verdade, Dá acho medo que mesmo. a palavra câncer por si só, né, de qualquer área que seja, ela sempre bate um nervoso no paciente, não tem jeito, né? Só que o câncer coloretal, ele tá muito em alta agora, é o segundo câncer mais incidente no nosso país, tá matando bastante também, infelizmente, porque justamente o diagnóstico está sendo muito tardio, e aí quando se descobre mais tardiamente, acaba que a briga fica um pouco desleal, né? O câncer vem sendo mais malvado, assim, digamos. Então, tentar prevenir é a melhor forma, é buscar cuidar da sua saúde, procurar fazer a colonoscopia se você tem 45 anos ou mais. Se tiver histórico familiar de câncer de intestino, Hélio, aí já faz um pouco mais precoce, tá? A recomendação é 40 anos, quem tem histórico familiar de câncer de intestino. E é isso, gente, é cuidar. Se cuidar da sua saúde. Não ter medo de pensar, ai, mas eu não quero descobrir um câncer. Não, se for para descobrir, é melhor que descubra precoce logo, porque a chance é maior de cura. Claro. Doutora, diga onde a senhora está atendendo para os nossos ouvintes, deixe seu contato também. Certinho. Lembrando que a doutora Karina Kendra é proctologista, é a nossa referência aqui no nosso estado, é a melhor, então é só com ela mesmo que você tem que se cuidar, né? Então já deixa aí seu contato, doutora. Muito obrigada pelo elogio, Hélio, eu fico feliz, sempre de ouvir assim, né, que os pacientes no geral gostam bastante do meu atendimento, do meu cuidado, do meu carinho, né, para com eles. Eu atendo na clínica Secor, tá, que é o Centro Oncológico de Roraima, eu mudei pra lá, quase em frente ao HGR mesmo, ali a clínica. Qualquer coisa, nas redes sociais eu sempre posto bastante coisa de informação, eu fiz um vídeo inclusive falando sobre o Março Azul também, tá? O meu Instagram é o DRA, né, doutora, no caso, _Karina Kendra. E qualquer coisa vocês podem também tentar entrar em contato com a minha secretária para agendamento, caso que precisem, né? O telefone é 991 50 0711. 991 50 0711, doutora Karina Kendra. Obrigado. A senhora vai estar mais vezes aqui com a gente em breve, né, doutora? Certinho, trazendo só me convidar, outros temas relacionados aí à nossa saúde. E você que tá aí do outro lado, eu já volto. A gente vai curtir o que agora, Rodrigo? Uma música? Então vamos de música. A gente já volta.